Consciência. Estamos mais uma vez aqui na Rádio Tasa gravando. E é só um pequeno comentário a respeito de uma senhora que eu conheci em São Paulo e que me fez um relato fazem 5 ou 6 anos, eu não estou bem certo. Eu a visitei por um outro motivo que não o assunto em pauta aqui agora. Mas ocorre que ela me contou que o filho dela foi vacinado contra a poliomielite. Isso anos antes da minha visita à casa dessa senhora. Eu sei lhe dizer aonde é, quer dizer, eu saberia acompanhá-lo até a casa dessa senhora. O menino foi vacinado e algumas horas depois começou a manifestar dores e comportamentos estranhos. Poucas horas depois, já estava incapacitado a falar, a se comunicar. E ele se tornou mais ou menos assim. Perdão. E nunca mais se recuperou. Era um garoto sadio, ela disse, e tornou-se um ser abjeto, assim. E eu hoje, aqui em 2015, estava observando na YouTube diversos vídeos sobre campanhas de vacinação em massa. Algumas campanhas essas compulsórias. Em outras palavras, você é obrigado a ser vacinado. Num dos vídeos que está na minha página Agentes da Regeneração Mundial, página não, grupo da Facebook, Agentes da Regeneração Mundial, uma senhora foi entrevistada no seu local de trabalho, explicando que a maior parte da população, de uma maneira geral, a população de baixa renda no Brasil não tem tempo para ter cultura e nem tem muita cultura. Então, ela afirmou que aquelas vacinas, pelo menos das quais ela estava se referindo, ela estava falando de HPV,
e ela deixou claro que não há obrigatoriedade de vacinação. É opcional. A pessoa tem acesso a isso se quiser através dos postos de saúde. Porém, da maneira como a coisa é instaurada e colocada, afirma ela que não fica claro. Pelo contrário, afirma ela que até parece que é obrigatório. Até parece que é obrigatório, embora não seja. Muitas mães que vão levar as suas filhas num posto de saúde não sabem que não há uma obrigatoriedade. E não só isso, naquela correria do cotidiano, do dia a dia, também não sobra muito tempo para ficar lendo bula. Além do que, lamentavelmente, uma boa grande parte do povo brasileiro tem uma cultura bastante reduzida. É um pouco raro, com uma linguagem tão específica quanto a linguagem de bula, minha mãe que o diga, era uma grande pesquisadora de bula, eu fui também na década de 70, até me destroçar todo por uns tempos. Essa linguagem é bastante específica e não é muito provável que a maior parte do povo brasileiro tenha tempo ou possibilidade de ler e compreender o que está nessas bulas, que são bastante difíceis de serem compreendidas. Mas às vezes é fácil notar certas dicas dos escritos das bulas, como por exemplo um dos remédios que eu tinha que tomar na década de 70 não podia ser consumido com leite ou peixe, que a pessoa vomita. E eu tive a experiência prática de que isso é verdade mesmo. Então, a não ser que a lei tenha mudado, fica aqui a sugestão de que a senhora ou o senhor pesquisem bastante bem sobre HPV, se forem levar sua filha, seus filhos para alguma vacinação, e saibam que não é obrigatório. Mudando de assunto, mas dentro da mesma linha, o desespero que a senhora minha mãe passou dentro do padrão que minha amiga psicóloga, colega Ana Célia Brussolo Cunha também tinha, uma tremenda confiança na medicina alopática. Eu não tenho tanta assim. Sabe-se muito bem, cada vez mais, que muitos dos remédios fazem efeito tanto quanto mais você se dá bem com o seu terapeuta, com o seu médico. O mesmo remédio causa efeitos diferentes em pessoas diferentes, quer do mesmo médico e mais ainda se de médicos diferentes. E se você confia, como Jesus dizia, se você confia no terapeuta, se você confia no seu médico, o remédio funciona, é o que dizem. Acontece que, contrariando a esse tipo de regra, a quantidade de mudanças através de convênios médicos nos quais você não pode, e isso foi da decisão dela mais ou menos.
Eu explico rapidinho, não quero tomar muito do seu tempo. O, o médico pessoal dela, que ela gostava muito, cobrava, por uma certa bondade da parte dele, por volta de R$ 100 a consulta, porque a consulta era bem mais do que isso, creio. Mas é o que ele cobrava dela. Mas na medida que ela tivesse convênio médico, então ela dizia, economicíssima como sempre foi, como muita mãe de família, de classe média, ou classe baixa, ou média baixa, ela preferia ir no convênio médico porque, bom, pelo menos aí eu tenho de graça. Eu não vou dizer que ela se ferrou por causa disso, porque aí eu estaria talvez exagerando um pouco, sendo injusto, né? Mas realmente a minha compreensão dos fatos é que ela se ferrou por causa disso. Acontece que, vamos ver, rapidinho, vai. Houve uma suspeita de arritmia do coração. Por quê? Porque ele de vez em quando balouçava de maneira irregular. Olha, médico eu não sou, mas eu estou longe de ser uma pessoa absurdamente ignorante. Eu estou longe de ser um imbecil. Existem inúmeros motivos para alguém ter batimentos cardíacos meio fora de propósito, meio irregulares. Bom, cada um zela por si. Mas já que tem convênio médico e é de graça, então vamos. Que é óbvio, conhecendo a minha mãe e conhecendo a mim mesmo, se fosse como, por exemplo, aqui em Barra Bonita, aqui uma consulta já deve estar mais do que R$ 350. Eu não vou entrar nos méritos de se isso é bacana ou não. Eu esqueci a palavra que eu ia usar. Imoral ou não. Porque eu sei que existem inúmeras pessoas que têm poder aquisitivo suficiente, agora inúmeras ou milhares, aliás milhões de outras no Brasil não têm poder aquisitivo para ir no seu médico de preferência a 350 a R$ 400 a consulta. Não tem. Então, ela, que sempre foi uma mulher muito bonita, e apesar de ter emagrecido tremendamente após o retorno da minha irmã para casa paterna, ela realmente emagreceu muito. Eu não sei bem por que motivo, mas foi o que aconteceu. E de repente foi tomar remédio para o coração, para colocar ele nos conformes. Eu estou sempre dizendo, de acordo com o que eu aprendo dentro da abordagem corporal do mestre Osho, de outros grandes pesquisadores e terapeutas, uma linha mais corporal e que respeita o corpo como eu respeito o meu, alguma coisa deve estar acontecendo e não necessariamente só fisiológica, para que uma pessoa tenha batimentos irregulares do coração.
Existem, dentre outras coisas, motivos herméticos, o que quer que seja isso, que eu também não sei, para que isso aconteça, ou motivos psicológicos, psicomorfológicos, ou de relacionamento, mentológicos. Eu vejo uma divisão entre mente e psique. Para mim, psique é alma. Psicologia é o estudo da alma. Não tem nada a ver com mentologia, que é o que muitas vezes acontece no mundo dentro da assim chamada psicologia. Ao tomar remédio, pilulinha, que é muito fácil para um convênio médico, para uma pessoa que atende em convênio médico, eu posso compreender. Quando você tem uma porção de clientes e você é bastante mal pago, eu ouvi dizer que em certos casos, alguns médicos no Brasil, eu não aguentava uma coisa dessa, recebem uns 30 ou 40 reais por consulta, portanto eles têm que trabalhar como eu na Rádio Eclusa, falando das cartas de tarô, tenho que trabalhar no pau, como se chama, como se diz, tenho que correr. Então não dá tempo da pessoa ser condignamente atendida pelo médico em questão. Por quê? Porque ele tem que trabalhar na correria. Então ele faz o possível para dar atenção. Mas em geral essa atenção não pode passar mais do que os 10, 15 minutos, 20 minutos. A gente se sente até culpado de sentar na frente de um médico quando a gente sabe, entende que ele recebe pouquíssimo para aquela sessão. Claro que se fosse aqui o médico dela, então ficaria meia hora, 40 minutos, às vezes mais, às vezes menos. Toma a pilulinha, porque, é claro, quando eu vou conversar com o Dr. Tarcísio Riso, acupunturista, a gente leva o maior papo, se diverte, eu faço fofoca, como o professor José Ângelo Gaiarsa, o psiquiatra, dizia, a psicanálise é uma gigantesca fofoca, principalmente contra pai e mãe, e amizades próximas, né? Relacionamentos, é o tratado geral da fofoca, como ele dizia. Então a gente fica conversando bastante, e dá tempo de conversar, e na acupuntura tem um negócio físico para ser feito no corpo, e que, no meu entender, funciona. Se pilulinhas, as de vez em quando malfadadas pilulinhas, funcionam, muitas vezes funcionam. Eu tomo lá o meu remédio para dor de cabeça, que tem 3 ou 4 marcas diferentes. Quando estou com dor de cabeça, eu vou lá e tomo, sim. Má digestão, etc, etc. Bicarbonato de sódio. Então, de repente, ela toma aquela pilulinha para acertar o coração. O coração deve ter seus motivos para estar batendo de forma arrítmica. E não necessariamente letal, não necessariamente mortal. Deve ter seus motivos. Mas não vamos entrar no mérito da questão, porque eles não entram. E ela não queria consultar quem entrasse. Terapia psicológica nunca fez, minha mãe. Então, passa 2, 3, 4, 5 dias após tomar o malfadado remedinho, começa a inchar os pés, que fica quase como uma pata de elefante. Que remédio é esse para provocar? Na minha mãe, na dona Santa, acho que não. Mas na dona, uma amiga minha que me fornece bananas aqui em Barra Bonita, dona Nair, parecia, ainda bem que no caso da dona Nair, retrocedeu.
depois de certo tipo de terapia que fizeram no hospital. Na minha mãe, como é em São Paulo, eles alegam que pode pegar infecção se você for internado muito tempo. Aqui ninguém, em Bauru, ninguém se preocupou com isso, não falaram nisso, internaram, a mulher está viva, desinchou o pé e não forçaram a dona Nair a terrível humilhação que forçaram a minha mãe. Qual humilhação? O procedimento que fizeram na dona Nair para desinchar o pé, que estava que nem pata de elefante, que nem da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita e que gostava de ser bonita, gostava de ser bela, lindinha. E de repente, desesperada, a autoestima vai lá para baixo, desesperada, com as patas quase que de elefante dela. E como falava comigo pelo telefone, muitas vezes, então para mim ficava mais desespero ainda, porque eu já imaginava que estava com elefantíase quase, mais um pouco tem que amputar. E não estava tanto assim, mas estava grotesco, tá, sabe? O da dona Nair estava terrível. Mas a dona Nair ficou 8 dias no hospital de Bauru, ninguém se preocupou com infecção hospitalar M nenhuma. E ela veio para Barra Bonita de volta, bonitinha, e no caso da minha mãe não fizeram esse procedimento de retirar água pela bexiga e mandavam para casa, portanto colocavam-lhe um pano na xoxota, ali, um pano na bunda, uma fralda. Só que o trânsito em São Paulo é uma merda. Então minha mãe chegava em casa mijada. Vocês estão gostando da minha maneira de falar, mas é isso que fizeram. E é isso que fazem. Mijada, urinada. Por quê? Porque para ver se... E não foi o suficiente para desinchar. Dona Nair ficou 8 dias num hospital em Bauru. Eu nem pedi permissão para ela para estar falando com o nome, mas ela está tão feliz. Acho que continua tomando, só que um pouco menos de remédio, que foram diminuindo. Da minha mãe não é que foram diminuindo, foram trocando. Que na vez seguinte é convênio médico, vai para um outro médico. Você percebe a loucura da coisa? O desespero. O desespero. É muito desagradável. Aí você vai, você confia, porque você está desesperada, você está com uma pata de elefante, pega pneumonia. Mas você confia, porque tem que confiar. Eu já não confio tanto assim. Mas eu estou pagando, é convênio médico, eu confio. Vai lá, é outra pessoa que atende. Às vezes é a mesma, às vezes não é. Houveram inúmeras mudanças de médico. Aí pega isso, pega aquilo outro. Não dá mais graça viver. Não estava dando mais graça viver. Ela muito positiva, e mãe é mãe, foi mãe até o fim.
Não me disse nada, não queria dizer, mas falou para uma ex-namorada minha, e minha irmã estava sabendo, e que já não tinha mais graça. Claro que racionalização, sabe o que o Osho fala? O que é racionalização? Merda. Ser racional é uma coisa, racionalizar alguma coisa é merda. Então a pessoa vai dizer, não, mas em compensação, pelo menos, estou viva. Sim, mas não é o suficiente. Não é uma questão de sobreviver, não é uma questão de estar viva. É uma questão de viver bem. Vai trocando de remédio. O último remédio que foi, e outra, é uma medicina experimental. É uma medicina experimental. Não sempre sabe-se o que os remédios fazem, provocam, mas ainda tem muito de experimental. E uma coisa que eu já tinha notado no meu pai, quando tomou um certo remédio para pressão, e de repente a comida parava na garganta, não descia e não subia. Então o desespero que dá. Você já está fraco. Você já está doente. Ainda a comida nem, né? Aí eu fui correndo no farmacêutico para comentar isso. E ele me disse, não, esse tal remédio, eles dizem que pode provocar, se a pessoa tem alergia a veneno de cobra. Ele é feito de veneno de cobra. Tá, para certas pessoas que não têm alergia, funciona bem. E bota a pressão no lugar. Mas se a pessoa for alérgica, dá paralisia na garganta. Minha irmã foi lá e escondeu o remédio, senão minha mãe ia dar. Ela me contou, eu falei, esconde mesmo. E a doutora Carmela Negrão, uma amigona minha, uma pessoa muito bondosa, muito sensível, muito inteligente, recomendou uma outra coisa, meleato de atropina. Não sei o que é, meleato de alguma coisa. E isso ajudou. Só que fica aquela paranoia, não pode comer pizza. Não pode tomar um cálicezinho de vinho de noite. Não, não pode. Não sei quem é que disse que não pode. Minha mãe, ferrenhamente, diz, não, não pode. Não pode porque pode subir a pressão. E subir a pressão? Então perdeu a graça viver. Não, não pode comer pizza. Todo mundo comendo pizza e ele olhando ali, um pouquinho de arroz, feijão. Ave Maria! Da última vez que trocaram o remedinho da minha mãe, eu estou aproveitando para falar, então, descarregar. Quem aguentou assistir esse vídeo até aqui, pode ficar até o fim, eu agradeço. Também, se não tiver tempo para ficar, o saco, ou paciência, agradeço de qualquer forma. Aí vai lá, não, então vamos trocar, não, esse daqui vai ver que não está funcionando. Olha, dá uma olhada como é o negócio, esse remédio aqui vai ver que não está funcionando não. Então vamos tentar esse aqui, vamos tentar, porque você não vai tentar na puta. Lícia. Então vamos tentar esse daqui, tentar, vai tentar.
Sim, medicina experimental me lembra nazismo na Segunda Guerra Mundial. E ali pior ainda, pegavam judeus para experimentar os remédios. Olha que gente bondosa os nazistas, né? Por isso que eu odeio, parcialmente eu odeio lembrar, entende, que tenho descendência de alemães. Por mais que seja uma raça maravilhosa, maravilhosa. Eu conheço gente maravilhosa, são inteligentíssimas. O Osho é que diz, não sei como é que é possível, não se sabe como é que é possível que um grupo de pessoas, uma raça tão inteligente, pessoal tão bacana, tão inteligente, pode ter caído nas mãos de um ditador terrível que é nesse Hitler. Porque de vez em quando era assim. Eles pegavam montes de remédios e davam para um cara só, um dos presidiários. A maioria era judeu ou negro, homossexuais também eram perseguidos. Ou retardados. Todos esses iam para a câmara de gás. Eu não tenho aqui, mas tem um livro ali dentro, entende, que mostra o relato de uma mãe. No fim foram para as duas, mãe e filha, em câmara de gás. Sabe-se disso através de exploração de vidas passadas. Então foi isso, virou para minha mãe e disse, não, então vamos mudar, vamos tentar esse remédio aqui. Vamos tentar esse remédio. Ouve essa. Você ouviu essa? É o espírito da luz está ali. Ouve essa. Vamos tentar. Vamos tentar esse remédio aqui. Chegou em casa, tomou um, começou a vomitar. No dia seguinte, de noite, não comeu, já estava fraca. Você acha que dá tempo de ligar para a médica? E daí você fica completamente assim. O que eu vou fazer? Eu vi o depoimento de um pai de família, o pai de um garoto que acabou de tomar uma vacina num posto de saúde. No carro o menino começou a se contorcer, começou a ficar com a pele azul. O que aconteceu com ele não deu tempo porque eu mudei de vídeo. E não só isso, eles foram mudando os assuntinhos, sabe? Pequenos sketches explicando o que aconteceu. E ele dizendo, eu estou falando isso para o povo brasileiro porque eu não quero que nenhum pai e mãe de família passem pelo que nós passamos com o nosso filho. Eu não sei se está morto ou literalmente retardado. Mas então parece uma coisa escabrosa de experimental. Aí não comeu por horas até o dia, e vomitando, e não dá para falar com a médica em questão. E vomitando, e não come, e fraca. Aí na cozinha, ela, uma mulher extremamente ativa, que nunca parou para nada, só mesmo obrigada mesmo, né?
vai dar uma olhada perto da porta da cozinha, andando, fraqueza nas pernas, as pernas quase que da pata de elefante. Raspou no fogão, cortou-se. A empregada tentou segurar, não foi hábil o suficiente, bateu a bunda no chão. Quer dizer, últimas palavras que eu ouvi da minha mãe: levei um tombinho. Levei um tombinho. Últimas palavras. Não últimas palavras que ela proferiu. Porque um pouco depois disso, para ver a bunda como estava e tal, minha irmã levou no pronto-socorro. Ficaram até 4 horas da manhã. Eu a 300 quilômetros de distância. Teve uma hora que eu ouvi dizer que a pressão foi a 4/2. Um médico amigo meu, que eu queria levar lá em casa, mas daí como ela já tinha tanto o médico da família, que não estava consultando ela, mas os do convênio médico, então não quis receber o meu amigo. Disse que a pressão 4/2, talvez até alguns órgãos poderiam ter sido afetados, inclusive, de maneira irreversível. Mas mesmo assim aquela história, não vai internar, porque tem muita gente no mundo, né? Quatro horas da manhã, manda embora para casa, até pegar o táxi. Dessa vez não mijou, não tinha feito esse tipo de procedimento. Vocês estão aí ainda? Chegou em casa, abriu o portão, abriu a porta, o motorista e minha irmã ajudando minha mãe a andar, andando, entra em casa, liberada pelo hospital, senta na poltrona, deita, e daqui a pouco minha irmã ouviu uns estertores assim, foi embora. Dizem as boas línguas que ela preferiu morrer em casa, no ambiente dela, em vez de cheia de alfinete, tubo e caramba, num hospital impessoal frio. Dizem as boas línguas que ela preferiu deixar o corpo na casa dela, no quentinho, com minha irmã do lado e eu do lado de coração.